Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Estamos na segunda metade do capítulo 18. E, bom, o que falamos até agora é que, na verdade, todo Yehudi ele tem um amor nato por Hashem. Nós vimos como esse amor vem para a pessoa, que é uma herança dos patriarcas, e que por isso é um caminho curto para a pessoa se comprometer e se relacionar com Deus. Porque o outro caminho é mediante meditação. A gente contou semana passada do Hassid, que tinha arroz no shtraimo, como que as coisas estão próximas. Então, eu lembrei de uma história do Reb Mendel Futterfass. Reb Mendel Futterfass, ele foi um grande Hassid, um grande mashpia, um grande rabino. Ele foi preso na Rússia, ele foi mandado para a Sibéria e ele aprendeu muita coisa da prisão, muita coisa. Ele observava, ele aprendia dos outros prisioneiros como servir Deus. Uma vez ele estava na cela e ele viu todo mundo jogando baralho, cartas, apostando. Só que, obviamente, isso era proibido. E, com as apostas, o pessoal começa a comemorar e... ganhei, não sei o quê. O guarda escutou e apareceu na cela. Abriu a porta. O que vocês estão fazendo? Estava todo mundo quietinho. Não, eu escutei vocês jogando alguma coisa. Cadê as cartas? Cartas? Que cartas? Não pode jogar. Aí o guarda achou que talvez estavam contando piada. Mas, assim que o guarda saiu, estavam jogando. Passam-se 2 minutos e o guarda escuta de novo a algazarra e ele volta para a cela. Cadê o jogo? Não tem jogo. Ele vê que não tem jogo mesmo. Não entendeu nada. Terceira, quarta, quinta vez, até que o guarda desistiu de olhar. Toda vez que eu vou não tem jogo nenhum. Depois que o guarda parou de aparecer, o Reb Mendel chegou para um dos prisioneiros. Me fala a verdade, eu vi vocês com cartas nas mãos jogando. Como que vocês fazem desaparecer? O guarda, quando ele entrou, ele não apenas falou que não pode jogar. Ele revistou cada prisioneiro, inclusive o Reb Mendel. Olhou nos bolsos, levantou o colchão e jogou tudo para fora para achar as cartas e não achou. Me contem, como vocês conseguiram esconder essas cartas? Onde que eu não consegui ver? O prisioneiro falou o seguinte: eu sempre fui pickpocket, ladrão, como fala em português? Ladrão de carteira. Então, o que eu fazia? Quando o guarda entrava para procurar as cartas, ele procurou em todo lugar. Só que faltou um lugar para ele procurar: no bolso dele. Quando ele entrou, rapidamente escondia as cartas no bolso dele. Ele nunca vai achar que está com ele. Então ele não encontrava. Quando ele ia sair, eu conseguia puxar de novo e a gente continuava o jogo. A mesma coisa. Então, esse amor que nós falamos, a gente pode procurar em receitas de livros e bolos maravilhosos, leikar. Não é assim que o amor vem. O amor, na verdade, já está dentro de cada um. Existe aquele outro que você pode construir mediante meditação. Mas saiba que cada um tem dentro de si aquele amor a Hashem. Bom, nós falamos que o amor vem de Chokhmah, que Deus, que é o infinito, ele está dentro de cada um, independente do nível dele. Pode ser o maior sábio do povo, ou o menor, ou que não sabe nada. Ainda assim, ele tem esse amor para Hashem. O que o Tânia vai falar hoje é como que esse amor independe de qualquer tipo de conhecimento prévio. E assim diz o Tânia: Hinei, a Chokhmah mekol hasechel ve'havaná. Chokhmah, que é aquela primeira sfirá, lá mais elevada, por onde começa toda a corrente da criação. A Chokhmah é a fonte do conhecimento. Lembram-se que tem 3 sfirot: Chokhmah, Binah, Dat. Chokhmah é o conhecimento, Binah é compreensão, Binah é entendimento, e Dat é a compreensão, é o que traz o conhecimento para dentro da pessoa. Então o Chokhmah é o primeiro. E é lá que começa todo o conhecimento. Nós comparamos com o relâmpago. Quando a pessoa tem aquela ideia que, na verdade, quando essa ideia aparece para a pessoa, ela não sabe nem mesmo explicar a ideia.
É como você está estudando algo complicado de matemática. E, de repente, você percebe que tem a resposta. Você sente que sabe a resposta. Me explica. Não, ainda não consigo te explicar. Eu preciso meditar mais nisso que me apareceu, e aí eu vou conseguir te explicar quantas coisas nós temos na nossa mente que não conseguimos explicar para os outros. Cada um tem algo, um sentimento, algo assim. Mesma coisa, Chokhmah, tem algo na tua cabeça, antes da explicação, vem antes da explicação, mas que ainda assim está lá. E aí depois vem Binah, a segunda, que já destrincha tudo e põe os detalhes, etc. Isso quer dizer Chokhmah, diz o Tânia. Chokhmah é uma palavra que se divide em dois. Koach-ma é a força do quê? É algo que eu não consigo definir. Por um lado, é uma força, é uma faculdade intelectual, é um koach. Por outro lado, é ma. Ma, a gente vai dizer, o quê? O que é isso? Eu tenho algo no meu intelecto, mas eu não consigo definir. Então é meio que até um paradoxo. Tipo uma intuição, isso. Não é intuição, porque... Não, peraí, deixa eu pensar. Eu não posso falar que está no nível de intuição, não é intuição. Aquela lampadinha que às vezes... Semana passada a gente falou que é como uma casa que você pensa numa casa, depois você pensa nos detalhes. Então é algo que está lá, mas você ainda não definiu direito o que é aquilo. Um lampejo, exato. Então é um conhecimento, mas é um conhecimento ainda incompreendido. E por isso, nós falamos que a sabedoria, Mirale, nós falamos que a infinitude de Hashem, o En Sof, se encontra primeiro nesse nível de Chokhmah. Por quê? Porque Deus, ele é infinito. Você consegue compreender o infinito? Não dá. Nós podemos imaginar algo que eu não consigo imaginar ao final, mas na verdade, compreender mesmo, a gente não consegue, porque nós somos seres finitos. Então, por onde que Deus vai começar a entrar na pessoa, a entrar na criação, sempre vai ser por Chokhmah, que é essa força que por um lado existe, tem o entendimento, por outro lado não é nada. Ela consegue conter algo tão infinito dentro dela, por quê? Porque consta no Zohar que Deleit Machshavat Tfisa Beiklau, que nenhum pensamento consegue chegar a Deus. Então Chokhmah, ele está naquele nível que não é um pensamento teu, é algo que te aparece. Porque o teu pensamento nunca vai entender Deus. Eu vejo, para mim você fez a definição de fé. Você leu o resto do capítulo, pelo jeito? Eu não sou uma boa aluna. O contrário, alguém que já está chegando lá. Só tem bom aluno aqui. E aí, então a gente falou que nenhum pensamento consegue captar Deus. E por isso, todo Israel, mesmo mulheres que na época do Tânia, lembrando, não estudavam Torá, a mulher, o que fazia antigamente? Ficava em casa, tinha 1 milhão de filhos para cuidar, etc. E o marido muitas vezes não estava meses. Então o Tânia diz o seguinte, as mulheres, ou aquelas pessoas que eram iletradas, que nunca estudavam, mesmo essas pessoas têm fé em Deus. Por quê? O que eu vejo disso? Que fé não depende do estudo. Se eu digo que a presença divina na minha alma está no nível de Chokhmah, que é aquele entendimento que não é o entendimento, é o clique antes do entendimento. Se eu digo que está lá, quer dizer, é por isso que falamos na aula passada que está em todos, pessoas que sabem, que não sabem. Por quê? Porque lá não tem a ver com tua compreensão. A fé não pode depender da inteligência de cada um. E por isso que mesmo uma pessoa que nunca estudou Torá, ela pode ter fé em Deus. Trazendo o Remeno Futer faz de novo, ele estava preso, como eu falei para vocês. E no Yom Kippur, ele estava rezando de cor, que ele lembrava, não tinha Machzor, Sidur, nada. E aí ele chegou numa parte que nós cantamos, Vechol Maminim, e todos têm fé em Deus. Naquela hora, veio na sua cabeça, na sua mente, como todos creem em Deus? Todos os judeus? Quantos judeus não se uniram ao inimigo? Quantos judeus nunca querem saber de Deus, nem nada? Todos têm fé. Ele não entendeu, ele ficou repetindo a reza para tentar compreender. Bom, acabou Yom Kippur, passaram-se 2, 3 dias, e veio um rapaz conversar com ele. Um rapaz 4x4, enorme. Quem quiser ver um aqui alto, pelo menos temos um bom exemplo hoje. É um bom de chácara. Chegou
O leão de chácara. Vou olhando para o Rabino Rabino já falou, opa, encrenca a vista. Aí esse rapaz falou, Rabino, eu sou judeu. E saiba que eu te vi rezando 2 dias atrás, e eu lembrei que era Yom Kippur. Mas, Rabino, eu nunca estudei na minha vida, na minha infância, eu nunca estudei Torá. A única coisa que eu lembro da minha infância sofrida era que minha mãe, quando era bem pequenininho, cantava Modeh Ani Lefanecha, primeira frase da manhã, nós agradecemos pela alma. Rabino, eu passei o dia de Yom Kippur inteiro repetindo essa frase. Essa foi minha reza. Será que eu fiz certo ou não? Aí o Rabino entendeu. Todo Yehudi tem dentro dele uma fé nata. Não é fácil revelar, nem sempre. Mas o fato de ter, já é a maioria do trabalho feito. Que eu preciso de vez em quando revelar. Mas até mesmo um cara que nunca estudou Torá, que comunismo, não sei o quê, mesmo ele, vendo outra pessoa rezar, pode ser desperto. Todos têm fé em Hashem. Por que isso? Porque a emuná, a fé, está acima da compreensão. A fé independe de quanto você entende, independe de você ter escutado uma palavra de Torá. Ela estava, é aquele amor nato que nós temos dentro, e falamos por quê? Porque isso vem da tua neshama, da tua alma, da parte divina que tem dentro de você. A Hassidut compara muito a fé com visão. O que quer dizer a visão? Se você vê algo, não adianta eu tentar te explicar diferente do que você viu. Você viu, você é a maior testemunha, você não vai mudar de opinião. Por isso que um juiz não pode ser um testemunho, não pode se tornar juiz de um caso. Porque ele viu um dando um sopapo na cara do outro. Acabou, aquilo afetou ele de uma forma tal que é inegável. Não adianta você falar que não aconteceu. Para ele, aquilo aconteceu. Então a Hassidut compara a fé com a visão. É algo que não dá para você debater. E por que não dá para você debater? Porque está acima da razão. Não dá para você convencer alguém a não ter fé. A fé está lá. Ele pode agir contra a fé que ele tem. Mas a fé, a emuná, está fixa lá dentro. Como a Hassidut costuma muitas vezes falar, que um goi, não judeu, acredita em Deus. Um judeu não acredita em Deus. Ele sabe que tem Deus. É diferente. Uma coisa é você escutar e acreditar no que você escutou. E realmente existe o nível de escutar, que também é importante, etc. Mas uma coisa é você escutar e acreditar no que você escutou. Outra coisa é você ver. Quando você vê alguma coisa, não tem muito como discutir aquilo. O Yehudi, ele tem aquela fé de forma visível dentro de si. Então, isso quer dizer, só voltando um pouquinho. Então, a fé que a pessoa tem está acima do intelecto. Tânia, ele traz um versículo muito interessante. Que fé sim, yamin lechol davar, ve'arom yavinu ve'goimer. Que um tolo, ele acredita em tudo, e o inteligente entende. Um tolo acredita em tudo. Quer dizer o quê? O que é acredita? A fé. Um tolo, ele tem fé. Geralmente, quando esse versículo é trazido, ele vem como zombar do tolo. O inteligente entende as coisas. O tolo acredita no que falarem para ele. Então, se falarem uma lachonará para o tolo, ele vai acreditar. Certo? Geralmente a gente fala, você acredita em todo mundo, você é muito inocente. Geralmente as esposas falam isso para os maridos. Então, geralmente, essa expressão é trazida como algo para denegrir. Você é tolo, você acredita em tudo. O inteligente, ele pensa um pouquinho mais. Mas aqui o Tânia não está trazendo dessa forma, ele traz do outro lado. O tolo, ele acredita, por quê? Porque fé não tem a ver com conhecimento. Tanto que eu já escutei essa expressão, como é possível que pessoas tão cultas acreditem em Deus, algo tão arcaico? Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Não dá para você explicar fé. A crença em Hashem não vem por uma razão. Pelo contrário, uma vez que vem da inocência ou da falta de conhecimento, eu posso falar que isso é algo verdadeiro. Por quê? Por que a fé tem que ser acima do intelecto? Porque Deus também está acima do intelecto. Deus, mesmo como falamos antes, Deus não pode ser aprendido através do conhecimento. Porque perante Deus, todos são ignorantes. Se Deus é a fonte de todo conhecimento, Ele está acima do conhecimento, então, obviamente, perante Deus, todos nós somos como tolos. Como consta nos Salmos, eu sou tolo e ignorante, sou como uma besta contigo, Deus,
e eu estou sempre contigo. O que o salmista, o rei Davi, está falando, a explicação simples desse salmo é que mesmo no sofrimento, eu estou contigo, Deus. Mesmo que eu não sei a razão do sofrimento, eu sou como uma besta, um animal. Eu não preciso, o animal não tem que entender nada. O animal age por instinto. Eu, perante Deus, isso independe o eu de que nível. Alguém muito estudado ou alguém que nunca estudou. Todos, perante Deus, não entendemos o que Deus fez com a gente, as tzarot, os sofrimentos, e ainda assim nós estamos com Ele. Uma vez, tinham 3 Hassidim que estavam falando sobre seus rebes. Tinha um Hassid de Belz, um Hassid de Gur e um Hassid de Chabad. São 3 Hassidiyot diferentes. Aí o Hassid de Belz falou, olha quão grande é o meu Rebbe. Eu estava muito doente, terminal, pedi uma bênção para o meu Rebbe, o Rebbe de Belz. Ele me deu uma brachá e eu me curei de uma forma como se eu nunca tivesse estado doente. Olha que milagre. Aí o Hassid de Gur falou, e eu? Eu não tinha um centavo, 3 filhas para casar, mandar 50 filhos para estivar, não tinha nada. Eu pedi uma brachá para o meu Rebbe, do dia para a noite eu ganhei na loteria. Olha que milagre. Aí o Hassid Chabad falou, e eu? Eu estava doente, não tinha dinheiro, pedi uma brachá para o meu Rebbe e continuo doente e sem dinheiro. Aí os outros 2 viraram e falaram, cadê o milagre? Que eu ainda continuo Hassid dele. É a mesma coisa, o rei Davi, ele fala que mesmo passando por sofrimentos e tudo, nós estamos com Deus. Agora o Tânia traz por que esse versículo. Ele diz o seguinte, repetindo o versículo, eu sou ignorante, tolo, como uma besta, sempre contigo, e eu sempre estou contigo. O Tânia fala, sabe por que eu estou sempre com Deus? Porque eu sou ignorante. Quer dizer que minha fé, a fé que eu tenho em Deus, é como a de um ignorante. Não importa o quanto eu saiba. Minha fé não depende do meu conhecimento. E realmente, essa é a única forma de se conectar com Deus. Que ele fala que eu estou sempre com Deus, é por isso. Porque se minha fé depende de mim, do meu conhecimento, das minhas emoções, são variáveis. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou ainda mais feliz, se Deus quiser. Então, minha conexão com Deus se depende do meu sentimento. No dia que eu não estiver bem, eu não tenho conexão. Ou tem judeus que é o contrário, quando estão mal, eles estão com Deus. Se depende do meu conhecimento, então agora que eu sei um pouquinho mais de Torá, então eu vou ter um pouquinho mais de fé. E na hora que alguém me fizer uma pergunta que derruba o que eu sei, minha fé vai cair? Claro que não pode ser assim. Então, a verdadeira fé está na ignorância. Como dizem, a ignorância é uma bênção. A verdadeira fé não pode depender do que a pessoa sabe. Porque se for assim, que Deus é esse? É um Deus que ele existe quando eu entendo ele e não existe quando eu não entendo? Então, o Tânia, o que ele passou nessa parte, nesse trecho que nós lemos, é que um judeu, independente do que ele sabe ou não tem nada a ver com a relação dele com Deus, com a fé dele, com o amor, como falamos nas outras aulas. É por isso que é tão próximo. E aí o Tânia segue. Você tem uma pergunta, Moisés? Não, eu estou tentando formular e digerir um pouco essa coisa de Ela lá fé. vem. Mas não vou brincar, não. Opa, então é sério. O homem, o que fez Deus quando completou o homem? Soprou finalmente o sopro da vida dentro dele. Então é intuitivo, e independentemente de qualquer fé, por ser componente do corpo do homem, a presença de Deus. Então isso efetivamente é que faz com que as pessoas sintam Deus, independentemente de raciocinar ou, digamos assim, elaborar a figura ou a presença de Deus. Esse é o resumo Esse do é o capítulo. ponto de Mas é vista. exatamente isso. Exatamente isso. Mas Que você Deus saber, insuflou... Um instantinho, peguem. Um instantinho. Agora, a piada Deus... está no fato de que eu não contei nenhuma piada. Deus... conta agora. Deus, ele insuflou a vida, a Neshama dentro da pessoa. E por isso temos uma parte dentro de cada um de nós. Mas como falamos na aula passada, isso vem como herança. Que os patriarcas, por conta da autoanulação que eles tinham, eles possibilitaram que isso viesse numa forma de amor dentro de cada um. E isso o Tânia vai falar no próximo capítulo, vai explicar exatamente o amor e temor. Lembram-se das 4 perguntas que fizemos 2 semanas atrás?
que como é possível amor e temor juntos, isso nós ainda vamos explicar. Mas realmente a fonte dessa presença divina dentro de cada um é o sopro divino, como o Tânia também traz lá no começo, aquele que sopra, sopra do seu âmago. Quer dizer, é muito mais do que a fala. E ó, agora tá. Então, o que eu entendi até agora é. Mas o fato, E ó, só tentando complementar meu raciocínio, o fato de nós sermos criação divina, desde a gestação que fomos produzidos, todo esse processo, sabendo disso já significa, digamos, que não precisa de mais nada para saber que Deus está conosco. Porque nós somos criação divina. sim. Nós somos criatura dele. Isso, E Moisés. isso significa, porque o que eu entendo em termos de fé, por exemplo, fé é você acreditar que algo vai acontecer, você acredita. Agora, se você sabe que existe um Deus que está te protegendo e tal, você não precisa ter fé, você já sabe Então. a sabedoria que você tem sobre a tua proteção que ele vai te dar. Eu vou me Você, permitir criatura dele, discordar. Ele não vai querer que você seja uma má pessoa ou você sofra algum problema. Claro, você vai ter todos esses desafios. Mas você sabendo que você é criatura divina, você tem toda... Moisés, então, o que você está falando, Moisés, é o que a gente falou antes no Tânia sobre a meditação na grandeza de Deus. Nós já abordamos que a pessoa, quando ela quer despertar um amor e um fogo para Deus, então ele tem que meditar que Deus é grande, que Deus é o Criador. Existe isso. Mas tem dois pontos que a gente tem que colocar para ir contra esse pensamento, que é o seguinte, o Tânia já falou disso, mas em primeiro lugar, isso é o caminho longo, que o Tânia fala no começo. Tem um caminho longo para chegar no amor divino, que depende da meditação. Então, primeiro, nem todo mundo consegue meditação. E segundo, tem várias intensidades. Então, teu amor vai ser variável. E outro ponto do porquê esse pensamento é importante, mas não é o suficiente, isso existe o amor intelectual, que vem do intelecto. A gente já falou da inteligência do coração. A questão é que não só que tem gente que não consegue, mas isso vai ser de acordo com o teu sentimento. Então não é um amor infinito, por assim dizer. Esse amor que nós falamos, em primeiro lugar, é o caminho curto, porque já está dentro de cada um, não precisa pensar. Em segundo lugar, é extremamente forte. Por quê? Porque é a própria presença divina dentro da pessoa. Não é questão de pensar ou não pensar. É que nem aquele judeu que viu o rabino rezando e já começou a rezar o Yom Kippur inteiro.